vendo através das redes sociais, os irmãos que estão aqui na nave da igreja. Vamos fazer uma oração e iniciar o nosso culto. Vamos agradecer o nosso Deus, porque Ele é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Amém? Pai, te engrandecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de estar na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, tem guardado os nossos familiares. Meu Deus, te agradecemos pela saúde, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado. Que nessa noite, Senhor, a Tua presença se faça real no nosso meio, Senhor. Que possamos sentir a Tua presença, Senhor, movendo sobre nós. Que todas aquelas pessoas que pediram oração, Senhor, nesse dia, a irmã Luciana, a irmã Fernanda, Senhor, todas as pessoas que estão enfermas nessa noite, que o Senhor possa estar levando a cura, que os Teus anjos possam ministrar a cura nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar ao Senhor com alguns louvores, que a igreja possa adorar ao Senhor comigo, né? Com todos nós aqui nessa noite. Vamos fazer um grande coro, vamos engrandecer o nome do nosso Deus, amém? Oh Deus, renova sobre nós a Tua unção, Senhor. Oh, aleluia, que nós possamos estar diante do Senhor e do altar do Senhor todos os dias da nossa vida. Oh, glória a Deus. Quero sempre estar diante de Ti, no Teu altar, pronto para sentir e receber do Teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir da Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, quão sou imbatível serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a Tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o Teu poder para curar as cadeias, quebrar
Fluir dessa unção, uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar. Hoje eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, qual sou imbatível serei. Qual sou imbatível serei. Qual sou imbatível serei. Oh, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz que o nosso Deus, Ele é o nosso pastor e que de nada nós temos falta. Apesar das circunstâncias que estamos vivendo nesses últimos dias, o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos dado saúde. Ele tem nos dado livramento, irmãos. Tantas pessoas que estão doentes nesses últimos dias, mas Deus tem nos livrado, tem nos guardado, tem guardado a nossa família, tem nos dado condições de estar na casa dEle, adorando. Irmãos, nós temos liberdade de adorar o nome do nosso Deus. Tantos países aí que não têm essa liberdade, mas nós temos essa liberdade de anunciar, de adorar, de proclamar o nome do nosso Deus. Vamos declarar nessa noite que o nosso Deus, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso mestre e que de nada tem nos faltado. Oh, aleluia! Oh, Deus, obrigada, Senhor, por estar dentro do seu aprisco, por sermos suas ovelhas, Pai. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová, Jireh, Tu és a nossa paz, Senhor. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Tu és pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta.
abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Oh Deus, obrigada por ser a nossa paz. Além dele ser a nossa paz, Ele sempre vem com a salvação. Ele sempre traz a salvação para nós. Às vezes, você acha que não tem mais solução para o seu problema. Nosso Deus, Ele vem na hora certa. Ele não chega atrasado. Ele vem no momento certo, com a salvação e com a cura. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia, glória a Deus. Irmãos, nós temos a liberdade de glorificar o nome do nosso Deus. Eu sei que a gente fica com a máscara, mas vamos adorar, vamos glorificar. Porque o nosso Deus, Ele se faz presente no nosso meio, amém? Diga para os temerosos, não há nada a temer. Nosso Deus é poderoso. Poderoso é o teu Senhor, quando clama o seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar ao Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Pra que perder a fé? Poderoso é o teu Senhor. É só clamar o nome dele. Quando clama o seu nome, ele então virá. Ele vem pra ti salvar. Ele vem para
refúgio. Ele é o teu refúgio em meias lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. O teu Senhor virá. Oh, glória a Deus. Ele vem para te salvar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a todos os presentes, com a paz do Senhor, e os que estão na live, da mesma forma que Jesus, como se faz presente aqui, estará presente também na sua casa, neste culto dessa noite. Queria solicitar o diácono Vanderlei, por gentileza, ele estará lendo a palavra, ele está ali meditando na palavra, então Deus tocou em meu coração, vou chamá-lo. Ele estará lendo a palavra oficial dessa noite e orando em seguida também pelas ofertas. A paz do Senhor para a igreja. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Aleluias. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que dentre vós não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Mediante esta palavra, nós estaremos orando agora ao Senhor. Queremos apresentar a nossa necessidade, apresentar os irmãos que estão enfermos. Muitos agora estão sofrendo desta enfermidade que está sobre o mundo. Mas a Bíblia diz que Deus faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Então, o crente muitas vezes está sujeito também às vicissitudes da vida, aos problemas da vida. Mas a diferença é que nós temos uma esperança viva. Se fecharmos os olhos aqui, vamos abrir lá no céu com o Senhor. Amém? Que Deus continue nos abençoando. Vamos orar com fé neste momento em favor daqueles que estão enfermos, em favor dos que estão distanciados, que não podem estar conosco, e para que o Senhor venha avivar a nossa fé. Pai eterno,
em nome de Jesus. Nesta noite, Pai, nós te damos graças por essa oportunidade, por este culto maravilhoso que o Senhor nos concede a oportunidade de participar. Podemos aqui celebrar o teu nome, Jesus, glorificar a ti pela salvação eterna, aleluias, a qual teu Filho Jesus Cristo. E nesta noite, Pai, eu quero pedir a ti, prepara o meu coração para ouvir a tua palavra. Oh Deus, visita aqueles que estão nos hospitais, repreende a enfermidade, dá vitória à tua igreja, Senhor. Conforta aquele coração triste que perdeu um ente querido. Aviva, Senhor, a nossa fé nesta noite. Eu peço a ti, ó Deus, esta bênção em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vou solicitar a irmã que louve o Senhor enquanto os coletores fazem a coleta das ofertas, dos dízimos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Vou passar agora. A direção do trabalho está com o nosso preletor dessa noite. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para nós é motivo de muita alegria, irmãos, estarmos aqui mais uma vez para glorificar o nome do Senhor Jesus. Por motivo de força maior, nosso pastor Vandeci, ele nos pediu para que estivéssemos aqui nessa noite, pois ele não vai poder estar ministrando, pois está, eu creio que em reunião, mas ele nos pediu para que tivéssemos meditando na palavra de Deus, juntamente com os amados irmãos. Eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos as nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo de número 32, versículos de número 7. Nós vamos ler até o 14. E depois nós vamos ler ainda o 30 até o 35. Para a nossa meditação nesta noite. Uma palavra de reflexão para nós. Deus, ele tem falado profundamente comigo através dessa palavra e eu creio que falará com os irmãos também. Êxodo capítulo 32, versículo 7 ao 14, e depois do 30 ao 35, que diz assim: Então a Moisés: Vai,
porque o teu povo subido do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado. Fizeram para si um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? Porque hão de falar os egípcios dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da tua ira, do teu furor, e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra de Arão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmos tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei à vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possua por herança eternamente. Então o Senhor se arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Agora o 35. E aconteceu que no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós pecaste grandemente, vós pecaste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa seu povo, se não risca, te peço, do teu livro que tens. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim farei, assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Amém, queridos? Irmãos, é uma palavra, como eu disse para os irmãos, muito profunda. Quando nós lemos esse texto, é de se imaginar que estava acontecendo algo muito terrível. Mas Deus, Ele tem uma terra prometida. Escreve isso aí no seu coração. Deus, Ele tem uma terra prometida para todos os seres humanos. Para todos os seres humanos, Deus tem uma terra prometida. Para todos nós, Deus tem uma terra prometida. A Bíblia diz que, dentro do contexto do que nós lemos, nós estamos dentro de um diálogo entre Deus e Moisés. Por quê?
Porque feito a promessa da terra prometida a Abraão, a Bíblia diz que o povo, a descendência de Abraão, ela seria cativa no Egito. É interessante que, se você lê a história de Abraão, você vai ver que quando Deus chama Abraão e diz para ele que dele faria uma grande nação, a Bíblia diz que Deus vai aparecer para Abraão e vai dizer: Abraão, porém a sua descendência, ela será escrava no Egito. Durante 400 anos. Olha que interessante, porque antes de Abraão gerar um filho, Deus já tinha informado para ele que daria a ele a terra prometida. Porém, essa geração que ia nascer de Abraão, ela ia ser escrava por 400 anos no Egito. Deus avisou para ele antes. Aí Deus fala para Abraão: só que você vai morrer, Abraão. Você vai viver muito, você vai morrer em boa velhice. Porém, essa terra que você está vendo aqui, a sua geração vai herdar ela, que era a terra prometida, a terra de Canaã, que é um símbolo da terra prometida que eu e você temos da parte de Deus. E a Bíblia dos irmãos, que os anos passaram, Abraão veio gerar Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas e a José, que nós conhecemos como José do Egito. Então, a Bíblia diz que através de José, que interpretou o sonho de Faraó, que é uma história muito bonita, que todos nós conhecemos, Deus então leva Jacó para o Egito. E aí começa a história do povo de Deus no Egito. Então a Bíblia vai dizer que José morreu, Jacó morreu, a nação de Israel cresceu no Egito, de uma tal maneira, Henrique, que chegou num ponto que Faraó falou assim, falou com as parteiras assim, na hora que nascer o menino, vocês vão ter que matar eles. Porque esse povo está crescendo na terra de uma tal maneira que, se houver uma rebelião, eles vão destruir os exércitos egípcios. E aí então, Faraó manda que sejam mortos as crianças, mas a Bíblia vai dizer que as parteiras não deu ouvido ao Faraó e não matou os meninos. Faraó então tem uma outra estratégia, que é qual? Pedir para que o seu povo pegasse as crianças hebreias do sexo masculino e jogasse no rio. A Bíblia vai dizer que isso foi feito, mas a mãe de Moisés, vendo que Moisés era uma criança formosa, escondeu Moisés por 3 meses. Mas não tendo mais como escondê-lo, que a criança vai crescendo, ela começa a fazer umas artezinhas. A Bíblia vai dizer que ela coloca Moisés em um cesto de junco e que leva Moisés até o rio Nilo e coloca Moisés nas águas. Mas a palavra de Deus diz que Deus, ele tinha um propósito específico na vida de Moisés. A filha de Faraó tomava banho no rio e viu Moisés naquele cesto. Pegou Moisés e a Bíblia diz que ela criou Moisés
através da própria mãe de Moisés, como Deus operou um grande milagre. Então, a história do povo hebreu, o leque da história do povo hebreu começa a se abrir. Por quê? Porque agora não era só as 70 pessoas. A Bíblia diz que eles cresceram de uma forma numerosa. E Deus tinha um propósito de levá-los para a terra prometida. Agora, por que Deus ele pede a Abraão que demoraria esses 400 anos? Porque o povo que habitava na terra de Canaã, a medida deles não tinha chegado ainda. O Senhor falou com Abraão. Ou seja, aquele povo, eles corromperam de uma tal maneira que eles não deixaram outra alternativa a não ser a de Deus julgá-los. Então Deus chama a descendência de Abraão. A Bíblia vai dizer que Moisés foge, que Moisés, ao crescer, ele vê os egípcios maltratando os seus irmãos, ele não suporta. A Bíblia diz que Moisés então vem matar um egípcio e é descoberto por Faraó. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Moisés ele foge para a terra de Midian. E quando ele está na terra de Midian, a palavra de Deus diz que quando ele está cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro, a Bíblia diz que Deus aparece para Moisés através de uma sarça que se queimava e não consumia. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando Moisés ele vê aquela visão, ele tem aquela visão, que ele tenta fugir, ou ele tenta virar para ver que visão seria aquela. A Bíblia vai dizer que Deus fala com Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. E a Bíblia diz que Deus então fala com Moisés: Moisés, o meu povo que está lá no Egito, eles estão me clamando por liberdade. Eles estão me clamando. E o clamor deles chegou até os meus ouvidos. Agora, Moisés, eu vou te enviar para libertar o meu povo. A Bíblia diz que Moisés não acreditou. Moisés não quis obedecer à voz de Deus. E Deus dá alguns sinais para Moisés. E depois de muita conversa, Moisés aceita descer ao Egito. Moisés aceita, então, ir resgatar o povo, tirar o povo da escravidão. Mas a Bíblia diz, queridos, que quando Moisés chega no Egito, apresenta-se então diante do povo, que é o início do que nós vamos falar aqui nessa noite. O povo pede um sinal para Moisés. A Bíblia diz que quando Deus encontra com Moisés, Deus manda que Moisés lance a vara no chão, a vara transforma em uma serpente, e Deus manda Moisés pregar aquela vara volta ao seu normal. E a Bíblia diz que Deus deu um outro sinal. Moisés enfiou a mão no peito, e quando ele tirou a sua mão, estava leprosa. Moisés novamente enfia a mão no peito, e a sua mão sai sã, novamente. Eram os sinais que Deus disse. Deus falou: Moisés, se o meu povo não acreditar no primeiro sinal, eles acreditarão no último. Moisés chega diante do povo de Israel no Egito.
E ali Moisés faz o sinal. A Bíblia diz que o povo acredita em Moisés e fala: Moisés, tudo que você mandar, fazer. Por quê? Porque eles viram o poder de Deus. Queridos, a partir do momento que Moisés pisa no Egito pela primeira vez, desse retorno para ele buscar o povo judeu, a Bíblia vai dizer que Deus, ele opera 22 milagres. Se para o Egito a primeira vez, para resgatar o povo, até o dia que Moisés sobe no Monte Sinai com o povo, foram 22 sinais aproximadamente. 22. O primeiro foi esse que eu falei para os irmãos. A Bíblia diz que Moisés então apresenta-se a Faraó, mas Faraó não quer deixar o povo sair. Então a Bíblia vai dizer que Moisés, através do poder de Deus, ele opera sobre o Egito 10 pragas. É derramado sobre o Egito 10 pragas. As pragas dos piolhos, a praga da saraiva, a praga da escuridão. A Bíblia diz que na praga da escuridão, o trem ficou tão feio que não havia luz em lugar nenhum na terra do Egito, a não ser no acampamento dos judeus. É interessante, queridos, porque dá a impressão, Henrique, que quando algum egípcio ia colocar fogo em alguma coisa, o fogo não pegava. A terra ficou escura. Mas quando eles iam no acampamento dos judeus, a Bíblia diz que tinha luz lá. Tem luz aí, irmão? Hã? Será que tem luz aqui? Amém? Tem luz aqui sim, né? Então, a Bíblia diz que é derramado 10 pragas. Irmãos, a Bíblia diz que Faraó viu rãs subindo do Nilo, invadindo a terra do Egito, e eles não podiam fazer nada. A Bíblia diz que gafanhotos, veio nuvens de gafanhotos sobre o Egito, que não ficaram, as árvores, eles aterrorizaram o Egito de uma tal maneira, e não tinham o que fazer. Por quê? Porque contra Deus, irmãos, não tem quem consegue ir contra. Israel viu isso. Porque o que acontecia com os egípcios não acontecia com os judeus. Imagina, eles morando no mesmo país, na mesma nação. A Bíblia diz que caiu uma chuva de saraiva, pedras de fogo, misturado, que consumiu toda a plantação dos egípcios. E na terra dos judeus, irmãos, não passava nem um ventinho. Deu trovão lá, Neemias, que Faraó ficou louco. Ele mandou correr atrás de Moisés rápido, porque a Bíblia diz que os trovões eram tão fortes, que Faraó ficou desesperado. Chama Moisés rápido, que eu vou deixar o povo sair agora. Mas a Bíblia diz que quando Moisés chegava lá, Sara, que orava, e Deus parava com aquela praga, Faraó endurecia o coração.
E aí a Bíblia vai dizer que muitas pragas aconteceram, foram 10 pragas. Só que quando você lê esse texto, irmão Eli, não fala quanto tempo durou. Não fala. Mas a Bíblia vai dizer que veio a última praga. Os irmãos lembram? Que foi a morte dos primogênitos. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele manda que Israel celebrasse a Páscoa, matasse o cordeiro, e o sangue daquele cordeiro, eles passassem nos umbrais das suas portas, e no 14º dia, à meia-noite, o anjo da morte ia passar, e ia matar todos os primogênitos, cujo não houvesse o sinal do sangue do cordeiro. E a Bíblia diz, irmãos, que à meia-noite, 00:01, vamos dizer assim, o grito do povo egípcio soou em uma só voz sobre aquela nação. Por quê? Porque quando eles foram olhar, imagina aquela mãe que tinha dado à luz, quando ela entrava no quarto, porque eles sabiam que ia acontecer, o filho morto. A Bíblia diz que até o primogênito dos animais morreram. Imagina, do homem, do boi, do cavalo. Todos os animais da terra do Egito, o primogênito aquela noite morreu. Por quê? Porque não tinha a marca do sangue do cordeiro, que é uma representação de Jesus Cristo na nossa vida hoje, mas não é isso que nós vamos falar hoje. Então a Bíblia diz, irmãos, que Israel vê tudo isso. Israel, ele vê todas essas 10. E aí, Faraó então despede Israel. Moisés, vai embora com seu povo daqui agora, vai embora. E a Bíblia diz, irmãos, que Moisés então sobe com aquela multidão de gente. Era 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Fora os rebanhos que tinha. Imagina, Sara. Porque Belo Horizonte tem aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. A população que saiu do Egito era aproximadamente do tamanho da população de Belo Horizonte. Era 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Fora os animais. Imagina. Porque junta 100 mil pessoas, Sara, enche o Mineirão. Hoje eles nem põem mais 100 mil, né? Agora você imagina, vou colocar por baixo 2 milhões de pessoas. Gado, ovelha, imagina. A Bíblia diz que vem aquela multidão, a Bíblia fala que era uma mistura de animais com gente, de uma coisa extraordinária. E quando eles chegaram em frente ao Mar Vermelho, porque Deus queria destruir os exércitos de Faraó, e a Bíblia diz que Faraó vem com seu exército, Faraó arrependeu de ter deixado o povo ir. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Moisés ele toca no Mar Vermelho, e o Mar Vermelho abre. O povo passa. O povo canta de alegria. Eles dizem que só o Senhor é Deus. Mas a Bíblia vai dizer que logo eles ultrapassaram o Mar Vermelho, eles tiveram sede. Pede Moisés água. Moisés leva eles no lugar onde as águas eram amargas. Deus manda Moisés lançar um lenho na água e a água é sarada. Depois eles pedem comida. Deus manda maná do céu. Deus manda carne e codornizes.
A Bíblia diz que eles andam mais um pouco e novamente a sede os assola. Eles murmuram contra Deus e Deus manda Moisés ferir a rocha. Moisés vai, fere a rocha. O interessante, queridos, que eu estava imaginando, que quando Moisés chega para ferir a rocha, o que vem na mente da gente, Neemias, que um cajado é mais ou menos da grossura do meu braço, né? O que vem na mente da gente é que Moisés foi lá e furou um buraco mais ou menos do tamanho da minha mão, né? Não é assim? Lógica, né? Vem na mente da gente isso. Mas, será que essa água daria para matar a sede de 600... Imagina 600 mil pessoas tomando água num chafariz. Tem como? Não. Eu imagino, irmão Adilson, que não saiu dali, não foi um esguichozinho d'água. Hã? Por quê? Porque era uma multidão, fora animais. Eu imagino aquele tufo de água explodindo, porque deve ter formado um rio. Por quê? Para que desse para os animais e as pessoas beber tudo ao mesmo tempo. As dutoras da Copasa ali em Nova Lima, essa é de 1000 milímetros, né? Aqueles canos grossão, para dar conta de Belo Horizonte. Agora você imagina ali naquele deserto. Então eu acredito que quando Moisés toca naquela rocha, a grandeza do milagre para que eles tomassem água, assim, é só eu pensando, né? Eu não sei se os irmãos já pensou nisso. Dá para vocês pensar, né? A grandeza do nosso Deus. Então Deus, Ele opera esse sinal. Mas a Bíblia vai dizer que não para por aí. Eles caminham mais um pouquinho e chega na terra, e chega no Monte Sinai. No Monte Sinai vai acontecer algo muito grandioso. Por quê? Porque no Monte Sinai, o próprio Deus desce no monte. A Bíblia diz que o monte abala, começa a tremer, e Moisés começa a falar com Deus, e o povo começa a escutar. Mas aí, Neemias, a coisa mais triste acontece. Porque Moisés, Sara, ele sobe para o monte, Deus manda Moisés subir. E o povo fica acampado ao pé do monte. Tudo isso, da morte dos primogênitos, até a primeira subida de Moisés no monte, sabe quanto tempo durou, irmão Eli? Aproximadamente 2 meses e meio. O Senhor operou, Sara, aproximadamente 9 prodígios nesse período de 2 meses e meio. Só que quando Moisés sobe para o monte, irmão Eli, o povo esquece tudo. O povo esqueceu tudo, Neemias. Chama Arão e fala assim: Arão, faz para nós um bezerro, faz para nós um Deus, porque nós não sabemos o que aconteceu com esse Moisés. Olha o tamanho da ingratidão daquele povo, irmãos. Eles esqueceram de tudo, eles esqueceram da água, eles esqueceram das 10 pragas do Egito, eles esqueceram do maná, eles esqueceram das codornizes, eles esqueceram da nuvem que o acompanhava de dia e da coluna de fogo que acompanhava à noite. Quando Deus vê aquilo, Deus fica extremamente ferido. Moisés, chega. Chega, Moisés. Esse povo é obstinado.
Vou matar todo mundo. Moisés fica aflito. Não, Senhor. Não mata, não. É o povo, é seu povo. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Em meio ao que nós estamos vivendo, não esqueça daquilo que já foi feito por ti. Não esqueça daquilo que o Senhor já fez por ti. Não seja tão ingrato a ponto de esquecer a obra que Deus já fez por ti. O povo esqueceu. O tempo não dá mais para falar. Mas o povo esqueceu. O povo foi ingrato. E Deus falou: Moisés, basta. Irmãos, 22 milagres. E não foi curinha, não. Foi coisas extraordinárias ao ponto de ouvir o próprio Deus falar. Mas eles não honraram o Senhor. Que nós não venhamos ser ingratos como foi aquele povo. Que nós não venhamos fazer bezerros de ouro e afastar do nosso Deus nesse momento. Esse momento é um momento de nós aproveitarmos para oferecermos a Ele o melhor das nossas vidas. Que Deus abençoe todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Pastor Scofield, dá a bênção apostólica, porque nosso tempo já foi. Então fica aí, irmãos, essa palavra para todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O nosso Deus é um Deus de milagres. Nada é impossível para o nosso Deus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Que o grande amor de Deus, as graças do Senhor Jesus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Tenha uma boa noite você que está na live. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande